Olá, eu sou a Thalita Eduarda e vou falar sobre a fonte de Heron. A fonte de Heron funciona transformando a energia potencial gravitacional da água que desce da garrafa superior para a garrafa inferior em energia cinética, criando um jato que parece que desafia a gravidade, mas que respeita estritamente a lei de conservação de energia. E esse movimento ele é impulsionado por uma diferença de altura estratégica entre as garrafas. O peso da coluna de água que cai forma uma pressão hidrostática na garrafa de baixo, comprimindo o ar ali dentro e transformando em uma pressão pneumática. Esse ar comprimido é conduzido por um canudo até a garrafa intermediária, onde empurra a água acumulada com força suficiente para fazer ela subir pelo canudo central e depois fazer ela jorrar até o topo. Bom, pessoal, eu vou estar falando sobre a fonte de Heron hoje. Ela possui 3 partes. A parte de cima seria um recipiente aberto e a parte do meio, a parte de baixo, seriam 2 recipientes fechados. Ela vai funcionar da seguinte forma: é colocado água pelo recipiente aberto, que o ar que está no último recipiente, ao receber a água, iria fazer uma força para ela subir para o segundo recipiente, que já estaria com água. Essa força desse ar faria a água do segundo recipiente subir para o recipiente aberto, que faria ela jorrar pela força do ar comprimido. A fonte de Heron funciona na conservação da energia potencial gravitacional e conversão da mesma em pressão e mecanização dos fluidos. A água no recipiente A desce e pressuriza o ar no recipiente C. Com a redução do ar, gera pressão. Essa pressão faz com que a água do recipiente B, conectada com o recipiente C, pressurize, vença a pressão superficial da água e gere o jato empurrando a água para cima. A dinâmica da fonte de Heron funciona dependendo da altura relacionada ao recipiente A e o C. Quanto maior a altura, maior a pressão e mais forte será o jato do recipiente B indo para o recipiente A. A fonte se encerra quando a diferença de pressão ou a água do recipiente B se... Meu nome é Joana Melez Mingali e estamos aqui para apresentar sobre a fonte de Heron. A fonte de Heron foi criada por Heron de Alexandria, fazendo um dispositivo que subia a água sem utilizar bombas elétricas, usando apenas ar e a gravidade. Seu funcionamento ocorre quando a água que desce comprime o ar de outro compartimento fechado, fazendo uma pressão suficiente para que a água suba, formando uma fonte. Apesar de parecer um movimento contínuo, a fonte não produz energia infinita, pois o sistema acaba perdendo pressão e a água muda de reservatório, fazendo com que a fonte pare de funcionar com o tempo. Me chamo Manuela Delvecchio Meister e irei falar sobre o que eu entendi da fonte de Heron. A fonte de Heron é um mecanismo criado para fazer com que a água suba sem o uso de uma bomba elétrica. E ela funciona através da gravidade, da pressão do ar e do princípio dos fluidos. A água de um recipiente superior desce para o recipiente inferior, gerando uma compressão do ar e aumentando a pressão. O ar pressurizado faz com que a outra porção de água suba através de um tubo, gerando o efeito de fonte. Os conceitos envolvidos são o princípio de Pascal, hidrostática, pressão atmosférica e conservação de energia.